Olá pessoal, vamos continuar vendo então os erros aí na abertura italiana e como aproveitá-los melhor para o ataque das brancas. E bom, é o lance que eu vou apelidar o lance do medinho, né? O bispo B6 recua ali, certo? Essa partida aqui que nós vamos ver é uma partida entre dois aspirantes a mestre, dá para dizer, Attila Mester e Attila Paroxai, campeonato Erkel na Hungria em 2005, certo? Eu quero chamar a atenção para o rating. 2.116 das brancas e 2.122 das negras. Então, não é um rating tão pequeno assim, certo? E a gente observa que tem vários erros dos dois lados. E mesmo assim, a posição das brancas tem muito mais recursos. Mesmo com uma abordagem bem equivocada assim, do jogador das brancas. Porque esse lance aqui, objetivamente, só reconstituindo aqui, é 4E5, cavalo F3, C6, bispo C4, C5, C3, cavalo F6, D4, Dioco piano, bispo B6, o lance do medinho, D por E5, correto, cavalo por E4, ou cavalo G4, né? Dama D5, correto, e aí bispo por F2. Esse recurso aí, se o jogador das negras vai tentar jogar esse gambito de peça, digamos assim, porque objetivamente as negras perdem peça, para tentar te enrolar de algum jeito, né? Você vai ter que ver assim, ó, qual é o centro aqui do objetivo da coisa? É o ataque ao rei. O ataque ao rei. As brancas têm que focar nisso, porque elas têm amplo domínio de espaço, de centro, de desenvolvimento, de tudo, certo? E mesmo assim, mesmo não fazendo os melhores lances, os ataques continuam lá. Só que realmente vocês vão ver aqui o que aconteceu. De maneira que essa armadilha das negras ela não progride bem, certo? Só que a gente tem que prestar atenção em algumas artimanhas aí. Então, aqui praticamente é forçado o rei F1, e aí nós estamos que agora as negras ou defendem o mate ou defendem a peça, certo? Vem roque, dama por E4 e o bispo volta para B6. Então, isso foi o que as negras conseguiram sacrificando a peça. Desarmonizou um pouco aqui o flanco rei das brancas, deixou um peão isolado em E5. Agora, realmente, as brancas vão ter que perder tempo para conseguir comunicar as torres e terminar o desenvolvimento, enquanto que o rei das negras já está, entre aspas, protegido. E aqui nós temos o seguinte: o computador, ao invés de bispo B6, prefere D5, seguindo bispo por D5 e após bispo D6, para tentar justamente sacrificar mais um peão, mas ganhar tempo abrindo o bispo de Casa Branca. Porque a única coisa que as negras têm nessa posição é um pouquinho de pressa. Né? Elas têm que ter um pouquinho de pressa aqui, mas objetivamente estão perdidas. Bom, bispo B6, e aí as brancas jogam um lance que não é muito preciso. Eu vou mostrar qual é o melhor lance agora. Bispo D3, visando ao checkmate, então é ataque. Você conseguiu essa posição de brancas, tem que objetivar o ataque, certo? O checkmate. G6 e bispo G5, certo? Com essa posição, as negras estão praticamente perdidas, porque é muito difícil parar um plano muito simples, ó, que seja bispo F6, dama H4, dama H6 e dama G7 mate. A infiltração pelas casas escuras que estão uma verdadeira peneira aqui em volta do rei negro. E as negras têm muita dificuldade de contrapor esse plano, certo? Em linhas gerais. Só que o jogador de brancas aqui, depois do que o bispo voltou, né,
ele jogou cavalo G5, que está dentro da ideia de dar o checkmate em H7, mas não é o lance mais correto. Ou seja, a ideia certa, mas o lance errado. E aqui já a coisa, vocês vão ver que o ataque das brancas já começa a ficar um pouco estranho. Veio o G6, as brancas continuam objetivamente completamente vencedoras. Agora não tem mais bispo G5. Reparem como o lance não é bom, né? O cavalo G5. Aí veio o bispo F4 desenvolvendo. D5, o lance de libertação das negras nas aberturas de peão-rei, né? Nas aberturas abertas de peão-rei. Assim que as negras conseguem fazer D5, elas liberam o jogo, certo? E aqui, pessoal, o jogador das brancas acertou. En passant, certo? Melhor jogada da posição. Veio bispo F5, ganhando tempo na dama. Dama F3, C por D6. E agora é que é o ponto que as brancas têm que jogar com mais objetividade e traçar um plano para essa posição, certo? O plano mais correto aqui, segundo a máquina, é cavalo D2. Cavalo D2, talvez torre E1, certo? Mas eu penso também alguma coisa como G3 ou G4 e tentar sair com o rei daqui para comunicar as torres. O que o jogador das brancas fez? H4. Tá tentando jogar no espírito da posição, quer dizer, o ataque, mas de novo com os lances não precisos, né? Imprecisos. Permitiu cavalo E5, perdendo aí uma peça importante do ataque, que é o bispo de Casa Branca. No caso, aqui, né? Ele entrega o bispo de Casa Escura, que é uma peneira no roque das pretas, enfim, perdeu uma peça de ataque importante. D por E5, cavalo A3, certo? Então, continua tentando o desenvolvimento, ameaçando torre D1, bem importante. Dama D2, e aí sim sacrificou o peão, mas veio torre D1, dama B2, e agora cavalo B5. E aqui o computador prefere, e também faz todo sentido, o G4. A gente vai ver o G4, várias oportunidades que as brancas deveriam ter jogado esse G4 para simplesmente tentar comunicar essas torres o mais rápido possível. E aí o que aconteceu? Porque, vejam só, pessoal, se a preta toma esse cavalo aqui, a branca recupera a peça tomando o bispo, e em seguida vai poder comunicar as torres e vai poder deixar o rei seguro em H3. Parece uma loucura, mas o rei vai ficar seguro lá. Então, ao invés do G4, aqui, ó, aqui, tomou o peão de B2, tá? E aqui o computador recomenda G4, mas ele jogou cavalo B5. Aí veio torre de AD8. Aqui vejam que a posição já começa a ficar estranha, né? Porque já tem uma dama na sétima, já troca a torre e quem tá ganhando a coluna parece que são as negras. A coisa já começa a ficar um pouco suspeita. Tem essa diagonal aqui. Vejam, pessoal, por alguns lances equivocados. Mas agora ele tem a ideia de obstruir a coluna. Cavalo D6, ok. Obstruiu a coluna atacando F7, ok. Vejam que a posição, mesmo assim, ela é fácil para as brancas, certo? Vem ali E4, dama E2, e aí, ó, vejam como abalou o psicológico. O jogador das brancas quer trocar as damas, porque ele está sentindo o ataque do adversário chegando. Dama por C3, que objetivamente é um erro, certo? Mas o jogador das negras também sentiu que não dá para trocar dama aqui, que ele tem alguma coisa na posição, certo? O computador dava
torre por D6. Só vamos refazer aqui, ó. Então, dama E2, torre por D6, sacrifício de qualidade, torre por D6, dama C1, torre volta, dama F4, olha ali a diagonal, né? Cavalo F3, E por F3, G por F3 e torre C8. Vejam que o ataque das brancas não anda e as negras estão aí conseguindo alguma coisa, né? Estão dando um sufoco, mas, enfim. Dama C3, cavalo de GF7, que objetivamente também não está preciso. O correto aqui era G4, com vantagem decisiva, além de criar casa de fuga para o rei. Mas enfim, jogou cavalo de GF7, um lance muito natural. E as negras cometem outro erro, torre por F7, bispo por F7 cheque, rei F8, e aqui as brancas estão com vantagem decisiva mais uma vez na posição. E o lance correto aqui é cavalo por F5, certo? Joga bispo B3, deixando aí uma oportunidade. E as negras também deixam passar outra oportunidade. Jogam dama E5, enquanto que poderiam tentar alguma vantagem com dama F6. Ameaçando descobertos para tudo que é lado. E a situação é bem delicada. Então, nenhum dos dois viu. Perdão aqui, bispo B3, dama E5. E finalmente veio o G4. Dama F4, rei G2, bispo G4. Olha aí, pessoal, tá tenso o jogo, Parece que as negras estão reagindo muito aqui. Cravou a dama, então forçou a troca de damas, finalmente. Bispo por E2, torre por F4, rei G7. E agora, pessoal, as brancas nos próximos lances vão perder a partida, certo? Uma coisa que não tem nada a ver com a abertura, elas acabam perdendo. Qual é o lance correto aqui? Torre D5. Jogou torre F7 cheque, rei H6, de novo, torre D5 é o lance correto, sacrificou a torre, talvez um apuro de tempo, rei H7, torre E1, bispo cheque, rei H3, torre D6, e as brancas abandonaram. Nós temos aí as negras com 2 peões e peça a mais, rei completamente seguro, certo? E aí o que nós vimos? Por uma série de imprecisões, as brancas deixaram passar uma partida que estava completamente na mão, rating semelhante, certo? Dos jogadores, na faixa dos 2.100, né? Por imprecisões, mas as imprecisões do final foram realmente determinantes, né? E, enfim, não conseguiu desenvolver um plano. Então, pessoal, essa partida aqui eu selecionei para mostrar para vocês o seguinte: mesmo com uma vantagem de abertura decisiva, já conhecida há 4 séculos, desde 1620, olhando as partidas do Greco, a gente consegue aprender sobre isso. Mesmo assim, o resultado teve que ser jogado no tabuleiro, né? E ali o erro decisivo, na minha opinião, o torre H7 ao invés de torre D5. Então, quer dizer, a gente tem que estudar não só a abertura, mas tem que estudar xadrez também, certo? Porque aqui faltou xadrez para o jogador das brancas, certo? Mas as lições aí ficam para a gente revisar na partida. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.